Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado trimestral do quarto TRI do Banco BMG. E aí vamos estar comentando aqui sobre esses resultados, se foi um resultado bom no ano de 2022 e no respectivo trimestre. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever ao meu canal. O canal ele cresce dia após dia. O canal já consta aí com 699 inscritos e no canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa. Assim também vamos acompanhar o crescimento da carteira do canal, sentido a liberdade financeira, que tem o objetivo aí de alcançar a liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, resultados aqui do Banco BMG apresentado, com alguns destaques muito interessantes, onde eles aumentaram aqui a sua margem de clientes, chegando ao total aí de 12,3 milhões de clientes, um crescimento de 35% se compararmos aí ao ano de 2021. Também se a gente observarmos aqui a carteira de crédito, alcançou os patamares aqui de 23,9 bilhões de reais, que foi um crescimento aí de 49% se compararmos ao ano de 2021. Outro ponto interessante, receita de crédito em milhões de reais, alcançaram os patamares aqui de 1,7 bilhões de reais, um crescimento de 46% no ano em relação ao ano de 2021. E lucro líquido no quarto trimestre de 73 milhões de reais, um lucro muito interessante. Se compararmos ao terceiro TRI de 2022, foi um crescimento de 36%. E se compararmos ao quarto TRI de 2021, a gente está falando de um crescimento de 51%. Realmente um crescimento muito interessante. E ponto aqui de destaque no segmento de seguros, o acordo aqui com a Cosseguros entre o Banco BMG e a seguradora Generali. Então realmente fortaleceu aqui os laços e no ano de 2023 deve vir aí um bom incremento no segmento de seguros. Agora a gente vai observar alguns pontos interessantes, que é basicamente aqui sua base de clientes sólida e crescente, que cresceu 35% se compararmos com o quarto de 2021, alcançando os patamares de 12,3 milhões de clientes. E o que é mais interessante é essa parcela de clientes aqui ativos, clientes que possuem aí algum tipo de produto de crédito com banco, que é uma parcela muito interessante, quase 60% aqui atingindo, e essa parcela é o que rende bastante dinheiro aqui nas suas receitas para o banco. Então, realmente, além de alcançar a sua base de clientes aqui crescente, nos patamares de 12,3 milhões, é uma base de clientes aqui ativa em relação ao uso de crédito. Se você observar, é basicamente aqui quase acima do total de clientes que o banco possuía no quarto TRI de 2021, o quantitativo de clientes que possui aí algum tipo de produto de crédito. Outro ponto interessante, fortalecimento aí, engajamento, relacionamentos com os clientes em contas digitais. Então, a abertura de contas digitais chegaram a patamares aqui de 8,2 milhões de clientes de abertura de contas digitais. Se observarmos em relação ao quarto TRI de 2021, foi um crescimento de 30%. Realmente um crescimento muito robusto e investem bastante aqui na digitalização da empresa. O volume de transacionado nos cartões cresceu 102%. O que adianta crescer aqui suas contas digitais, sendo que isso não tem reflexo na transação aqui, movimentação de cartão. Então, realmente faz todo sentido esse crescimento, pois o volume transacionado nos cartões aumentou 102%. Realmente muito interessante os resultados se compararmos com o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021. E o volume transacionado nas contas, nos patamares de bilhões de reais, a gente vai observar que atingiu os patamares de 11,3 bilhões de reais, um crescimento de quase 70% se compararmos ao quarto TRI de 2021. De fato, uma efetividade muito significativa aqui nas plataformas digitais e nas contas digitais. Olhando aqui o crescimento da carteira de crédito expandida do banco e a sua diversificação dessa carteira, a gente vai observar onde estão diversificados os segmentos e a qualidade dos ativos. E o que a gente percebe é cartão de crédito consignado, 8,8 bilhões de reais está concentrada as suas receitas. Isso mostra qualidade aqui, porque esses cartões aqui geralmente são de servidores públicos e já são descontados aqui diretamente na fonte. Então, realmente, isso dá uma qualidade muito maior do que estar exposto a crédito pessoal em pessoa física. Então, onde está o risco aqui da carteira, que atingiu 23,9 bilhões de reais, está no atacado, está em PJ varejo e cartão de crédito pessoal, e aqui exposição a crédito, empréstimo a pessoas físicas e também a cartão de crédito emitido para pessoa física. Então, exposição aqui muito elevada, se a gente for observar, e o que faz aqui a qualidade da carteira atingir os patamares aqui de 5,1%. Então, realmente aqui uma carteira de crédito que vai melhorando pouco a pouco. A gente já viu que no quarto TRI de 2021 era de 5,8% a sua qualidade e agora vem caindo para 5,1%. Lembrando que quanto menor, melhor, porque estamos falando de inadimplência. Outro ponto interessante é que
Olhando cada segmento de exposição na sua carteira, a gente vê que cartão de crédito consignado possui aqui uma exposição de risco menor, por isso que a taxa de juros é de 3,3% ao mês e ainda assim é muito alta. O que a gente observa é que os bancões realmente eles endividam as pessoas e lucram bastante nesse sentido. Então o crescimento aqui, se observarmos em comparação ao quarto tri de 2021, de 8,1 bilhões de reais, milhões de reais, a gente vai observar agora 8,1 bilhão de reais, a gente vai observar agora 8,8 bilhões de reais, um crescimento muito interessante e cresceu até em relação ao terceiro tri passado, 0,7%. Outro segmento que a gente vai observar, empréstimo consignado. Outro segmento aqui não tão arriscado, por isso, taxa de juros bastante baixa, de 1,9%, mas ainda considero muito alta. Não vale a pena realmente pegar dinheiro emprestado com bancões, ainda mais bancos que, mesmo realizando aqui direto na fonte do seu salário, tem uma taxa de juros aqui de 1,9%. E o que a gente observa é que cresceu de 2,3 bilhões para 4,7 bilhões de reais as suas receitas nesse segmento, um crescimento muito interessante aí na sua carteira expandida. Outro ponto interessante, cartão consignado de benefício, juros de 3,1% ao mês, um crescimento aqui de patamares de 1,5 bilhão de reais, em comparação aqui ao terceiro tri de 2022, 71,3%. Lembrando que esse segmento aqui é um segmento novo dentro do portfólio da sua carteira expandida e em anos anteriores, ou seja, 2021, não possuía esse segmento disponível e incremento aqui então na sua carteira de crédito expandida de 1,5 bilhões de reais e ainda um incremento de altíssima qualidade, por se trata aqui de cartões consignados a beneficiários. Então, realmente, muito interessante essa exposição. E pessoas físicas, ou seja, crédito pessoal, a pessoa física, juros elevadíssimos de 10,1% ao mês, ou seja, exposição maior ao risco, então o prêmio também tem que ser maior. Então, exposição aqui, um risco maior de inadimplência, juros maiores, o que a gente vê é uma exposição muito robusto aqui, atingindo os patamares aqui de 3,5 bilhões de reais, um crescimento, se compararmos com o quarto tri de 2021, de 1,6 bilhões. Então, realmente cresceu bastante. E se compararmos ao terceiro tri de 2022, foi um crescimento aqui de 11,7%. Então, cresce tri por tri, a gente observa aqui o crescimento dessa exposição a crédito pessoal, e cresce bastante se compararmos aqui ao quarto tri de 2021, ou seja, há 12 meses atrás. E aí a gente parte então para observar aqui a segmento de seguros, e o que a gente observa é que não foi tão bom assim, onde a corretora de seguros aqui teve um prêmio emitido aqui de 207 milhões de reais, bem abaixo do terceiro tri de 2022, que foi de 240 milhões, porém muito melhor do que o quarto tri de 2021. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que a BMG Seguridade, equivalência do patrimonial ao quarto trimestre de 2022, teve aqui 8 milhões de reais. E prêmios emitidos aqui para a BMG Seguros, a gente vê que foi um total de 40 milhões de reais. Então, realmente, o que faz aqui uma novidade ter na sua carteira de seguros é justamente essa parceria com o acordo aqui com a Conseguros, com a Generali, onde vai deter aqui com 40% de participação, que vai incrementar aqui aumento nas suas receitas no segmento de seguros. Então, realmente, vamos esperar aqui um balanço mais forte para o segmento de seguros, uma vez que os juros estão altos. Tem participação aqui com a Generali de 40%. E vamos ver aqui incrementos aqui nas suas receitas no ano de 2023. Então, espero aqui um resultado melhor no segmento de seguros da parte do Banco BMG. Resultados financeiros, a gente vai partir para alguns detalhes, onde o lucro líquido contábil da empresa no ano de 2022 foi um total de 226 milhões de reais. E se a gente observar com o resultado apresentado de lucro líquido contábil no ano de 2021, que foi de 242 milhões de reais, estamos falando aqui de uma queda nos seus lucros de 6,5%. Então, de fato, a gente observa aqui que os lucros foram menores do que em 2021. E um ponto que a gente vai observar é que em 2022 distribuiu mais dividendos do que em 2021. Então, a empresa ela vem apresentando aqui, agora compartilhar seus lucros com seus acionistas. E vamos observar que, basicamente, a empresa faz isso para captar mais acionistas para os papéis e fazer com que o papel tenha mais liquidez também. Então, um objetivo aí de aumentar a liquidez dos seus papéis. Outro ponto interessante que a gente vai observar, lucro líquido recorrente aqui, então, de 226 milhões apresentado em 2022, e se observarmos aqui em 2021, 271 milhões de reais, uma queda nos seus lucros de 16,6%. E outro ponto que a gente vai observar, rentabilidade no ano de 2022 foi bem menor do que a rentabilidade no ano de 2021, uma queda de 1 ponto percentual.
Índice de Basileia, a gente vai observar que o banco fechou a 13,5%, onde o índice de Basileia era de 14,7%, foi uma queda de 1,2 pontos percentuais. Então, observe que no ano de 2022 foi pior do que o ano de 2021, onde caiu tanto nos seus lucros, quanto na sua rentabilidade, quanto no índice de Basileia. Lembrando que o índice de Basileia ainda do Banco BMG é até um índice de Basileia melhor do que o Banco Bradesco, que está hoje atualmente a 12,1% de índice de Basileia. Outro ponto interessante é que a gente vai observar essas margens financeiras crescendo. Então você observa aqui, comparação do quarto TRI 2022 com o quarto TRI 2021, alcançou aqui uns patamares de crescimento de 1 bilhão de reais. Onde a gente observa que, se compararmos o quarto TRI com o terceiro TRI, foi um crescimento de 6 pontos percentuais e é muito interessante, alcançando aqui suas mínimas aqui de 15,8%. Margem aqui ajustada das provisões de devedores duvidosos, a gente observa que vem diminuindo de 9,8% para 7,3%. Então, realmente, as provisões de devedores duvidosos vêm baixando porque a carteira de crédito do Banco BMG vem ficando cada vez melhor. Ou seja, a carteira de crédito do Banco BMG vem crescendo e, além de crescer, vem sendo realizado ali aquisições de bons ativos, ou seja, qualidade. Então, qualidade da carteira de crédito crescendo, então provisões aqui diminuindo, porque não há uma necessidade ali, um risco muito grande atrelado às suas exposições. Então, menor risco, menores provisões, e isso faz com que a carteira tenha excelente qualidade. Então, ponto positivo aí para o crescimento da sua carteira de crédito. E aqui a gente vai ver que o índice de eficiência também vem caindo, era sempre nos patamares aqui de 60%, e quanto menor, melhor, porque gasta menos para gerar mais. Então, até que enfim o banco apresentou o índice de eficiência abaixo dos 60%, hoje está aqui nos patamares de 58,6%, isso mostra a eficiência aqui da empresa. E outro ponto que a gente vai observar é justamente aqui as despesas operacionais líquidas, a gente vê que cresceu nos patamares de 7,5%, e basicamente a inflação cresceu a 5,9%, isso mostra aqui que eles tiveram uma efetividade no controle dos custos, porém não tanto assim, porque se a gente observar, o Bradesco cresceu 4,7%, Banco do Brasil cresceu próximo ali de 5,5%, salvo engano. Então, outros bancos conseguem ali ter melhores administrações nos seus custos do crescimento. Porém, nada aqui de espanto, cresceu 7,5% e é esperado aqui que cresça no ano de 2023 entre 7% a 11%, isso dentro de um cenário de todos os bancões no corrente ano, que será um ano desafiador. Então, crescimento nos seus custos operacionais, basicamente aqui, tranquilos. Outro ponto que a gente vai observar, aumento da bancabilidade de diversificação do financiamento, a gente vê aqui a evolução do caixa total do quarto TRI de 2022, praticamente com o quarto TRI de 2021 ficou estagnado, e a diversificação a gente vê aqui da empresa em bilhões de reais, o quanto ela consegue operar em diversos setores, bancos digitais e especialistas internos, relacionamentos de cross-sell, diversificação de instrumentos aqui, canais, operações estruturadas, e aqui basicamente eles diversificam aqui os segmentos para exposições em financiamento. Índice de Basileia fechou nos patamares de 13,5%. Eles esperam aqui atingir um índice potencial de Basileia de 16%. Então, realmente, o banco aqui espera um cenário bem melhor para o ano 2023, com o incremento ali das receitas de seguros, com aquele acordo com a Generali, e também o índice de Basileia aqui, potencial de 16% esperado. Outro ponto interessante que a gente vai observar, dividendo yield, observa que o ano de 2021 foi distribuído 9,2% de dividendo yield e agora atingiu os patamares de 16,7%. Vou mostrar para vocês que é um pouco abaixo do que isso, porque eles não estão fazendo esse cálculo com dividendo líquido, mas sim com dividendo bruto anunciado, ou seja, JCP bruto, que é de 13 centavos e de 24 centavos. Então foi anunciado nesse quarto trimestre de 2022, no exercício, 73 milhões de reais a ser distribuído para os seus acionistas, o que dá 13 centavos, e se a gente for observar o valor líquido, é de 11 centavos para as ações preferenciais e ordinárias, a ser pago aqui no dia 16 de fevereiro, ou seja, hoje. E foi distribuído nos 9 primeiros meses de 2022 um total de 140 milhões de reais, o que totaliza aqui de JCP líquido de 20 centavos. E aqui a gente vai observar já o calendário de pagamento, de anúncio e pagamento, provável pagamento aqui no ano de 2023. Então, próximo anúncio será em março e pagamento até maio. Próximo anúncio do segundo trimestre será em junho, pagamento até agosto.
anúncio do terceiro trimestre em setembro, próximo pagamento em novembro. E anúncio do quarto trimestre em dezembro e pagamento será em fevereiro de 2024. Isso aqui é bom porque você consegue já ver em qual data você consegue comprar antes do anúncio e assim ter direito a uma quantidade maior de recebimento de dividendos. E aqui a gente vai ver qual é o PL da empresa, que atualmente é de 5,5 vezes os seus lucros, ou seja, está um PL aqui razoavelmente bom em comparação ao risco do banco. Então, em até 5 anos e alguns meses, você recebe todo o seu capital investido aqui na empresa. Lembrando que existem bancos com muito menos risco, como por exemplo o Banco do Brasil, que possui aqui um PL de 3,75 vezes. Então imagina um banco que lucra mais de 30 bilhões ao ano, que distribui 40% do seu payout, que tem um caixa absurdo, uma carteira de crédito de 1 trilhão de reais, e está sendo negociado a 3,75 vezes o seu lucro. Então, em menos tempo você consegue ter todos os seus investimentos de volta. Além disso, em um banco muito maior, muito mais robusto e que apresenta mais previsibilidade nos seus resultados do que o Banco BMG. Mas tudo é questão de preço e de oportunidade. Neste momento, é muito mais atrativo o Banco do Brasil. Outro ponto que a gente vai observar é que nesses lucros atingidos aqui de 226 milhões de reais, a gente está falando aqui de um lucro por ação de 38 centavos. E se a gente observar, então, na distribuição de dividendos, a gente estamos falando aqui de 14,55% que foi distribuído no ano de 2022, ao exercício do ano de 2022, em relação aos preços, neste momento, de R$ 2,13. Então, se isso acontecer, nessa provisão do ano de 2023, estou provisionando aqui 25 centavos de dividendo, a gente vai observar aqui uma margem de segurança interessante. Então, partindo aqui para a margem de segurança, primeiro a gente vai olhar o valor intrínseco. O valor intrínseco aqui já descontado 15% de risco, a gente tem então R$ 2,62, em comparação à cotação atual, 23% de margem de segurança. Nesse momento eu ficaria um pouco distante da empresa, porque na minha regra eu invisto em empresas para o resto da minha vida com 30% de margem de segurança mínima. Então, neste momento, ficaria apenas no meu radar. Mas lembrando que a empresa não está no meu radar, pois ela não é atrativa. Já estou exposto a Banco Bradesco e a Banco do Brasil. Então, 2 bancões já na minha carteira. Apenas esses 2 ativos contemplam minha carteira e não quero aqui me expor a novos bancos. Então, vejo que o Banco Bradesco é a maior barganha da Bolsa e Banco do Brasil também, outra barganha interessante. Não tenho porquê eu acrescentar outro banco à minha carteira. Outro ponto interessante, preço através dos seus dividendos yield que eu estou no mínimo disposto a receber, que é de 10% para o Banco BMG. Então, o dividendo yield aqui projetado de 25 centavos. Então, devo pagar no máximo R$ 2,50, R$ 2,50 para receber no mínimo 10% de dividendo yield. Projetando, então, 25 centavos de pagamento em relação às cotações atuais de R$ 2,13, mais de segurança de 17%. Então, se você está querendo apenas receber dividendos do banco em torno de 10%, esses preços aqui você está comprando um ativo a uma margem de segurança de 17% e estará fazendo um bom negócio caso você esteja investindo na empresa apenas para receber esse dividendo. Lembrando que não recomendo você fazer isso. Você deve investir numa empresa que você busque tê-la pelo resto da sua vida, ou seja, entre 30, 40, 50, 100 anos você vai para o paraíso e a empresa continua. Lembrando que o Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 200 anos, uma empresa boa e sólida. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, deixa aquele like, ajuda o canal bastante e até a próxima.